lamento qualquer morte. Esta é a frase de Jair Bolsonaro, interinamente presidente da República, a respeito de qualquer morte. Ah, todo mundo morre mesmo? Então, não espero que ele dê os pêsames pela morte do Major Olímpio, mas eu dou. Lamento muito a morte do Major Olímpio. Não sou amigo dele, mas lamento a morte de todo brasileiro, um por um, pessoa por pessoa, e não um número. Tá? Quanto ao Jair Bolsonaro, nunca vi dando pêsames a ninguém. E a morte, todo mundo morre mesmo, a vida é isso. Então, olha aqui, eu nem dei bom dia, boa tarde para você, boa noite, porque eu precisava dizer o seguinte: Bolsonaro não tem jeito! E se ele continuar presidente, cada dia que ele passar presidente, o Brasil estará mais longe também de ter jeito. O Brasil também não tem jeito. E não é assim também. Por exemplo, ele está morrendo, e não é de Covid, não é de uma doença, ele está morrendo politicamente, derretendo. Basta olhar as pesquisas. As pessoas diziam que eu ia ganhar. Mas está morrendo, não vai se reeleger. E eu não vou lamentar nada, eu vou festejar. Espero que já tenha passado a Covid aí, a quarentena, e eu possa comemorar a sua morte política. Olha, eu concordo com a Marelice Pereira Jorge em tudo. Todos os adjetivos nefastos que ela usou para definir esse capitão sem noção, cumprindo ordens do novo coronel vírus. Para você que está assustado com esse meu começo, normalmente eu cumprimento, eu quero cumprimentá-lo, quero pedir que, se gostar desse vídeo, por favor, dê um like, compartilhe, avise os seus amigos que tem aqui um canal independente. Eu não sou imparcial, não. Eu tenho um lado do cidadão, do povo. E não tenho nada com o governo, com o partido, com a oposição, com nada. Tá bom? E tenho hoje uma profunda ojeriza pelo senhor Jair Bolsonaro, porque tem feito o possível para escapar da realidade por absoluta falta de inteligência, juízo e empatia. Hoje, por exemplo, ele disse: você já perguntou se é Covid? Parece que as pessoas só morrem por Covid. E também disse que tem que ver quantos pacientes nos hospitais são de Covid e quantos são de outras enfermidades. Morreu lá, do lado dele, mas ele não vê isso no seu gabinete, o seu ajudante de ordens, o sargento Silvio Câmeras. Ele não manifestou nada, né? Não mandou um voto para a viúva, nada. Ainda bem que não proibiu o Planalto de confirmar a morte do rapaz. Agora morre o senador Olímpio, Major Olímpio, e eu aqui mando condolências para a família. Não era amigo do Major Olímpio. Estava planejando, inclusive, entrevistá-lo aqui para o canal. Lamento muito, porque o Major Olímpio morreu de Covid. Covid, ô Bolsonaro! De Covid! Não é o primeiro senador e morreu de Covid. Agora, olha, eu tenho um desafio para lhe fazer. Seja presidente um dia, pegue um avião e vá para qualquer cidade do Brasil, que haja uma fila para UTI, o gente morrendo de Covid, e veja a fila. Leve repórteres fotográficos e repórteres juntos, para testemunharem o que você está dizendo. Não tem ninguém com Covid nas UTI, né? Não tem, então prove. Nenhum dado para nada você tem. O dia desse comentou um suicídio que ninguém sabe nem se a pessoa se matou mesmo, quem é a pessoa. É um mentiroso quanto mais. Então, eu quero dizer o seguinte: vá, é um desafio. Seja presidente 1 hora, vá a uma UTI e prove que tem razão, seu mentiroso. Olha, eu vou te dar até uma ideia. Pede para alguém te contar aí uma história do Antônio Carlos Magalhães. O Antônio Carlos Magalhães vivia sendo perseguido por um senador gaúcho, né? E o senador era o relator de uma CPI da corrupção, e dizia que ia convocar o Antônio Carlos, que era o ministro das Comunicações, para prestar contas das rádios que ele pegou no governo Sarney. Aí o Antônio Carlos pegou um pacote de papel, mostrou na TV Globo, no Jornal Nacional, disse: aqui é o dossiê Locatelli, o nome do senador. Não tinha nada, era só papel em branco. Mas o senador não apostou, né? Ele sabia. E aí o Antônio Carlos resolveu repetir a dose e não conseguiu.
vivia denunciando o Juracizinho, senador baiano na época e ministro do Itamar. E marcou uma audiência com o Itamar para levar provas da corrupção do Juracizinho. Quando chegou para a audiência, estava a sala cheia de repórter. Ao contrário do Bolsonaro, o Itamar Franco, que deve ter sido o melhor presidente do Brasil, no mínimo, nos últimos 50 anos, ele disse, mas, ô presidente, eu queria uma audiência pessoal. Não, senhor, vai ter que falar na frente deles. E o Antônio Carlos foi embora com o rabo entre as pernas. Então faça isso. Põe o nosso rabo entre as pernas, vai numa UTI, prove. Prove na UTI que não tem ninguém morrendo lá de Covid. Pergunte para as pessoas, pessoalmente. Ou não tem coragem. Não, você não pega mais. É imune, aliás, você é atleta. Né? Atleta é imunidade. Agora, eu não vou cobrar isso aqui só de você, não. Eu vou deixar de cobrar de você, viu? Tá na hora de passar a cobrar de outro. Arthur Lira. Arthur Lira é um deputado alagoano que você pegou 3 bilhões do nosso dinheiro, inclusive meu, e deu para elegê-lo presidente da Câmara e o tal do Rodrigo Pacheco, lá de Minas, presidente do Senado. Pois o Arthur Lira teve o desplante de dizer o seguinte, nesta quinta-feira, 18 de março de 2021. Pediu que haja agilidade para ampliar a vacinação contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e aumento de leitos de UTI para evitar vexame internacional que o Brasil vive. Olha aqui. Então, tem gente morrendo de Covid? O Brasil vive um vexame. Ô Arthur Lira, você está escondido aonde aí em Alagoas ou em Brasília, hein? Não sabe o que é que acontece no mundo? O Brasil já é o maior vexame internacional da história da humanidade. Da forma como trata, como esse capetão sem noção, subordinado do novo coronel vírus, trata a população, o povo vitimado pela Covid. E com essa crise de hoje, eu penso que nós temos que nos unir a todos, judiciário, legislativo, executivo, ministério, a sociedade civil, os empresários, os grandes hospitais, os grandes componentes aí de planos de saúde, para que a gente possa fazer um movimento único, um projeto único para o Brasil, para ter um plano de saúde de guerra para este momento que nos aflige a todos. Tem sabão de coco em casa, Arthur Lira? Vai lá no teu apartamento funcional, que é muito bom, usa o sabão de coco, toma um banho, vai tomar banho. Aliás, você facilitou a minha vida. É só dizer o seguinte, todo mundo que ele listou aqui é omisso. E agora não tem mais omisso, não, é cúmplice. Todo esse pessoal que citou aqui, todos são, inclusive, principalmente ele e o centrão que ele lidera, cúmplices do senhor Jair Messias Bolsonaro. Olha, sabe o que é essa agonia que ele está se referindo aqui? É o seguinte, a Fundação Oswaldo Cruz, que está hierarquicamente ligada ao Ministério da Saúde, chefiado pelo Bolsonaro, fez um comunicado oficial dizendo que isso que nós vivemos, e o presidente não tomou conhecimento, é claro, é o maior colapso brasileiro, sanitário e hospitalar da história. Da história. A Covid-19 no Brasil. Na última quarta-feira, 2.648 pessoas vieram a óbito. Arthur Lira, o que é que você ou qualquer deputado ou qualquer senador, esse Rodrigo Pacheco, boneco de Olinda, com aquela cara de paisagem, lá de cima dos seus 2 metros de altura, o que é que vocês fizeram até agora? Uma coisa a favor da pessoa que está morrendo de Covid e não tem vacina. Sabe por que não tem? O Bolsonaro diz, não tem vacina. Não tem vacina porque em agosto a Pfizer ofereceu 60 milhões de doses e ele não quis. E ele não quis porque a Pfizer não quis assumir o risco de haver efeito paralelo e as pessoas morrerem e ele pagar a indenização. Até hoje, quantos vacinados por Pfizer apresentaram efeitos colaterais e morreram? O profeta catastrófico, né? Do óbvio, que não se confirma. Pois então, olha aqui, o senhor Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, portanto também do Centrão, disse numa entrevista ao Estadão que não tem mais paciência nenhuma com o Ministério da Saúde, agora com o
o Marcelo Queiroga. Ele está mal informado. Marcelo Queiroga não assumiu ainda o Ministério da Saúde. Ninguém sabe se vai assumir. O Marcelo Queiroga, que é um cardiologista, está passando por um maior vexame da sua biografia. Está correndo atrás do general Eduardo Pesadelo, carregando o turíbulo, né? Do general Eduardo Pesadelo. Deve estar fazendo um curso de aperfeiçoamento em SUS, que ele não sabe nada de SUS. É presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, ninguém explicou para o Bolsonaro o que quer dizer cardiologia, nem mesmo o filhote 01, aquele do peculato, que nomeou o ministro. Né? Pois então, agora, eu quero voltar aqui ao Evangelho. O Bolsonaro vive se referindo ao que ele é cristão, né? Cristão uma ova, cristãozinho vagabundo, olha que cristão. Cristão, mas não de Cristo, hein? Eu vou só ler para ele uma imagem do que ele fez. Primeiro, coisa ridícula, vetou um perdão bilionário, né, para dívidas fiscais de lucro, contribuição social sobre lucro líquido das igrejas no Brasil, e aí pediu para os próprios parlamentares vetarem o veto dele, ou seja, derrubarem o veto. Ou seja, fugiu do crime de responsabilidade, porque não é responsável por nada, e depois articulou a derrubada do veto. Isso é histórico, nunca aconteceu antes o presidente derrubar o próprio veto. Então, para mostrar a ele que eu estou por dentro do que eu estou falando, é o seguinte, ontem eu publiquei um artigo meu no Estadão em que eu citava o evangelista João, que é charado do meu avô, João Evangelista, pai do meu pai. Ele dizia o seguinte, que Jesus Cristo também diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E eu disse, baseado nos fatos, que nessa pandemia o Bolsonaro está provando que ele é o desvio, a mentira e a morte. Agora eu vou mudar de evangelista para o São Mateus não ficar bravo. Mateus, aquele que inspirou o famoso brocado, o Mateus I Esteus, né, que é o lema da família Bolsonaro, a família das milícias, do capitão. Né? É o seguinte, o Mateus 21, versículo 12 a 13, escreveu o seguinte, Jesus Cristo, pessoalmente, chicote na mão, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, vós, porém, a fazeis covil de salteadores. Hoje, o Bolsonaro fez exatamente o contrário. Convidou os salteadores a não pagarem dívidas que tem conosco, assumindo essas dívidas, ele em nosso nome, e perdoando-as. Pois é o Cristo pelo avesso, é o anticristo, como eu disse no meu artigo de ontem, e ele acabou de confirmar hoje com essa história. Agora, hoje, os Bolsonaro tiveram mais uma derrota. A juíza Gisele Guida de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, viu flagrante ilegalidade na investigação contra Felipe Neto pela Polícia Civil do Rio, ressaltando que a mesma sequer poderia ter sido iniciada. Bom, o governador Cláudio Castro, governador provisório, criou uma delegacia para proteger os Bolsonaro de qualquer investida, né? E a juíza disse, pode ir parando aí, viu, doutor? Pois é, por falar em Rio de Janeiro, eu quero, antes de terminar, além dos pêsames que eu dei para a família do Major Olímpio, eu quero dar uns pêsames especiais para o Leniel Borel. Leniel Borel tinha, até recentemente, um filho de 4 anos, belíssimo, um garoto lindo, maravilhoso, chamado Henry Borel. Ele passou o fim de semana com o filho e devolveu a guarda da mãe, que mora com o namorado, o tal do Dr. Jairinho. Dr. Jairinho é médico. O Leniel estava se preparando para ir para o trabalho de madrugada quando foi interrompido por um telefonema dizendo que fosse para o hospital, porque o seu filho estava muito mal, à morte. O filho morreu. E na perícia foram encontrados muitos sangramentos internos, não havia nenhum sinal externo, havia muita violência interna. O que é que houve? Ninguém sabe. Quem sabe é a mãe e
o namorado da mãe, o doutor Jairim, quem é a mãe? A mãe é uma cantora gospel. Quem é o doutor Jairim? O doutor Jairim é um médico, imagina, médico, pastor, cantor gospel e militante do PSC, o partido de Wilson Witzel. Partido do pastor Everaldo, né? Que está aí respondendo a processo por corrupção e que batizou Bolsonaro no Rio Jordão. Olha um vendilhão do tempo. Olha o vendilhão do tempo, preso por ter vendido a palavra de Deus, né? Pois é. Não estou dizendo que houve nada, não estou dizendo que houve morte. Quer dizer, morte houve, o menino morreu. Não estou dizendo que houve um assassinato, nada disso. Eu estou só dizendo que esse cidadão foi correligionário do mesmo partido do Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro saiu recentemente, aí, faz um mês, do PSC para ir para o Patriotas. E agora é o chefão do Patriotas no Rio e brilha no governo como uma espécie de eminência par, do chalaça do governo Cláudio Castro, que não servia nem para contínuo, imagina para governador do Rio. Eu queria, Leniel, eu sei que essa dor é uma dor insuportável, eu nunca a sofri. Eu perdi meu pai, mas nunca perdi um filho, graças a Deus. E eu queria te dizer o seguinte: eu posso imaginar a dor que você está passando e sou solidário com você por isso. E lhe dou muita força e tenho certeza que você ainda vai chorar toda manhã quando acordar. Porque até hoje eu choro a morte do meu pai. Infelizmente eu tenho 4 filhos vivos, 5 netos, todos maravilhosos, todos abençoados. E você seja forte, muito forte, meu amigo, nesta quinta e para sempre. Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará. Salvará as nossas vidas.